Então, amada igreja, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então esta mensagem, ela tem duas direções. Uma é para mim, uma é para você, uma é para a igreja do Senhor. E a outra vertente, poderia dizer assim, ela tem uma visão de um campo tão amplo, de um campo onde as pessoas pensam em Deus, onde as pessoas dizem que amam a Deus. Você sair perguntando por aí, você ama a Deus? O que é que elas vão dizer? Eu amo a Deus. Não? A gente não vai encontrar, se encontrar são poucas. Então, a primeira que vem para você que vai me entender claramente, Deus nos colocou numa visão divina dentro de um ministério. E a Bíblia fala tanto de ministérios, e vocês sabem o que é ministério, não sabe? Se falar do mundo aí, o ministério da fazenda, não é isso? O ministério da cultura, isso aí é numa visão deste mundo. O ministério do planejamento. Mas a Bíblia também, quando tratou do relacionamento de sua igreja com Deus, talvez tenha pessoa até aqui ouvindo a palavra de Deus que nos visita pela primeira vez, está dizendo, não estou entendendo nada. Ministério, igreja, nunca ouvi isso na minha vida. Você vai ver a grande maravilha que Deus opera neste mundo, através de um corpo chamado igreja, que hoje vai descortinar para você. E eu tenho certeza, seja qual for a sua atitude em relação à palavra de Deus, você não vai sair daqui com dúvida alguma. Por isso que eu estou trazendo primeiro para a igreja do Senhor, porque somos nós que temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Eu estou aqui porque Deus permite. Eu estou aqui porque Deus, através de mim, colocou no meu coração, colocou no coração do irmão que convidou para trazer uma mensagem. E se eu for falar de ministérios, a Bíblia lá em 1 Coríntios 16:15 fala do ministério dos santos. Você abrir lá em 1 Coríntios 16:15 vai falar do ministério dos santos. Mas se abrir em Atos 6:4, você vai ver o ministério da palavra. Se você abrir em 2 Coríntios 3:9, aí bem pertinho, se quiserem conferir,
bem vizinho aí, Ministério da Justiça. Esse tem no mundo também, né? Se eu não me engano, tem o Ministério da Justiça. E 2 Coríntios 3,8, vizinho ao 3,9, o Ministério do Espírito. Mas Deus, em toda essa série de mensagens, a primeira é o Ministério da Reconciliação. Então, meus amados, a palavra reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação, se a gente for estudar a própria história de Gênesis, não é isso? Quando Deus criou o homem, criou a mulher na sua costela, tudo muito bonito no paraíso. Quando menos espera, no momento em que Eva caiu na sua fraqueza, Adão cedeu também, houve o que? Uma separação. Deus não estaria falando em reconciliação se não tivesse ocorrido antes uma separação. Eu nunca vi, por exemplo, se eu deixasse minha esposa, e meu nome continua sendo João Câmara, viu? Para os que não me conhecem, certo? Se eu me separasse da minha esposa, não tinha como eu dizer outra palavra, se eu quisesse me envolver novamente, reparar este erro, se não fosse a palavra reconciliação. Então, Deus, através de promessas, que foi o primeiro ato de Deus. Vamos em Isaías 9,6, se vocês quiserem abrir Isaías 9,6, diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E em Mateus 1,23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Primeiro ponto, primeiro ato que Deus fez para que pudéssemos entender esse ministério em nossas vidas foi a promessa. Deus prometeu. E quando Deus promete, meu querido, quando Deus promete algo para resolver um problema, não uma promessa, tem uma promessa para você, meu irmão, pode crer, não uma promessa perdida no tempo, mas foi uma promessa concreta. Antes de você entender, antes de você estar na eternidade sem Deus, ou antes mesmo de qualquer coisa, Deus, através da promessa, Ele trouxe uma mensagem para que você, para que nós pudéssemos estar sempre com o Senhor. Deus prometeu, por isso que Ele escreveu. Mas outro ponto do ministério da reconciliação está em Mateus 1, de 18 a 22. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o Senhor, o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois que nela se gerou, o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e chamarás por Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo o profeta. Lembra da profecia? Olha aí o cumprimento. Não podia falhar por causa de você, por causa de mim. Esse relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele, Ele quer que nós estejamos próximos dEle.
Deus não deseja o mal, Deus deseja o bem, o melhor. Ele quer se relacionar intimamente com cada um de nós, com cada solo. Infelizmente existem solos de pedras, existem solos espinhosos, existem solos rasos, ou na beira do caminho, como também existem solos férteis. Seja um cristão ou não, o seu solo é bem identificado pelo seu relacionamento com Deus. O seu solo é bem definido. Mas Deus, para fortalecer o alvo que Ele tinha para sua igreja, Ele prometeu e Ele cumpriu. Mas o que acontece? Como foi a vida do Senhor? Como Ele viveu neste mundo? Como Ele se relacionou conosco? Você pode não ter tido o privilégio de estar lá com o Senhor, mas você pode imaginar como era ser humano, Deus conosco. Mas não foi um relacionamento qualquer. Primeiro, Cristo só apareceu mesmo aos 30 anos, se batizou, depois operou muitos milagres, muitas maravilhas, curando cegos, restaurando vidas, curando muitos leprosos, fazendo muitos milagres para fortalecer a veracidade de sua palavra, para dizer quem Ele era, para mostrar o projeto dele para a vida de toda a humanidade, para que possamos ter a consciência da grandiosidade, da responsabilidade que temos perante Deus, a responsabilidade individual, para que possa contagiar a própria igreja no seu interior. Então, o Senhor ressuscitou mortos. Mas mais interessante, nós vamos ver em seguida a sua entrada triunfal em Mateus 21, de 1 a 11. Mateus 21, de 1 a 11. Vai falar exatamente dessa entrada. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o seu jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E em Lucas 19, do 28 ao 41, trata da mesma história. Só que a multidão, quando viu Jesus entrando, a multidão começou a clamar: Hosana ao que vem. Só que nós parece que somos um pouco limitados. Nós, uma hora estamos de um lado, outra hora estamos de outro. Uma multidão indecisa, uma multidão que ora estava clamando e dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E logo em seguida, pouco tempo depois, essa multidão estava dizendo: crucifica-o.
Mas antes da crucificação existe um ato de amor tão grande. Lá em Lucas 22, 14 a 22, Jesus faz algumas revelações na última ceia. Chegar em Lucas 22, 14 a 22. E chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais receberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tendo tomado o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Interessante que traição também, traição é algo interessante neste mundo, porque do jeito que Judas traiu e ficou até famoso por ser Judas, até a gente brinca, né? Alguém faz alguma coisa que fere nossa vida, é um Judas, não é isso? Lá fora a gente cansa de ver isso. As pessoas, quando traem uma outra, aquilo é um Judas, ou aquilo é uma Judas, não é isso? Mas também Pedro traiu Jesus, e nem por isso ele foi chamado de Judas, não é isso? E a gente nem lembra que ele, muitas vezes, a gente nem considera. Traição é traição. Quando a gente não observa, quando a gente não olha a palavra de Deus, quando a gente não se prontifica a servir, quando a gente entende a palavra de Deus, seja você, seja eu, seja quem for, você está traindo aquilo que Deus quer para cada um de nossas vidas. Traição. Enquanto a multidão estava em sua inicial hosana ao que vem, começa em seus passos ela se envolver exatamente com esta traição. E a traição foi exatamente após a ceia do Senhor. Foi exatamente quando terminou a ceia, em Mateus 26, de 44 a 49, diz exatamente: deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para Jesus e disse-lhe: dormi agora e descansai, que é chegada a minha hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e barapaus, vindo da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o que o traía e havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximando-se, disse: salve, Rabi, e o beijou. Interessante como as pessoas fazem e reagem de acordo com uma situação, a inveja espiritual. Mas Judas ficou conhecido até hoje por causa desta traição. E tudo isso, traição, a ceia do Senhor, tudo isso foi para confirmar exatamente o ministério que há sobre nós, da reconciliação, a verdade, mas ainda falta o seu julgamento. Em Mateus 27, 24 e 25 diz: ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto, a multidão aumentava, aquele tumulto aumentava,
mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo e toda a multidão disse: o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Hosana nas alturas, hosana ao que vem em nome do Senhor. Crucificam, crucificam. E o Calvário de Jesus, consuma-se essa história, esse projeto de Deus para as nossas vidas, da seguinte forma. Em João 19, 28 a 30 diz: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, uma cana de isope, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Cristo disse: entregou o Espírito. Está consumado. A humanidade está diante de um ato de amor perfeito. Não existe prova de amor maior do que esta que nós vivemos, que há em nós. Cristo lá na cruz está consumado, trazendo à sua igreja uma grande responsabilidade. No versículo 18 do João ainda diz: mas todas as coisas provêm de Deus. Não, isso de 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5 diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ele confiou a nós, a sua igreja, levar essa mensagem ao mundo. Por isso que a igreja trabalha com missões, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos a responsabilidade de dizer que Deus, em Cristo Jesus, que foi uma promessa de Deus, e Ele cumpriu com o nascimento. Cristo habitou entre nós. Cristo mostrou o quanto Ele é a verdade, pois Ele operou muitos milagres. Ele não foi entregue, Ele se entregou. Ele morreu por nossas vidas. Ele foi ao Calvário porque tinha um projeto de amor, um projeto para toda a humanidade. E eu não posso calar, e nem você pode deixar também de falar, e as pessoas não podem deixar de ouvir. Então não há saída. Não há como nós escolhermos, não há como nós não há como negligenciar. Você tem uma responsabilidade. Às vezes a gente convida amigos para vir à igreja, ele já era para ter vindo trabalhado, ele já era para estar aqui, talvez até já com sua decisão tomada. Chega aqui um pastor, um irmão, traz um apelo e toma a decisão. Não, a responsabilidade é de cada um, de pregar, de exercer o seu ministério, de levar a mensagem: Jesus Cristo é o único Salvador. É de reconciliação. Tudo que eu falei antes foi para mostrar todo o detalhamento de Deus, desde uma promessa até estar consumado. Se nós não entendermos a responsabilidade que temos, nós vamos ser negligentes, não vamos sequer dar valor. Porque se você não guardar, se você não ver com os olhos de amor, o amor que Cristo amou, esse amor, se você quer andar com Ele, você tem que amar como Ele amou. Se você quer sentir este amor, você tem que pensar como Ele pensou. E nós entendemos
Isso é tão claro para nossas vidas. Cristo morreu na cruz. Para quê? Por quê? De sorte, meus queridos, que somos embaixadores por Cristo. Embaixadores é um representante. Mas o versículo 20 de 2 Coríntios, ele diz algo muito interessante para nossas vidas. Como se Deus por nós rogasse. Quando você fala, é como se Deus estivesse falando. Quando você prega a palavra de amor, de Cristo Salvador, é Deus falando através de você. Ele não vai abrir uma nuvem como aquele meteoro na rua. Eu sou Deus. Ele não vai, é você. Mas sabe o que é que muitas vezes falta? Eu vou trazer a mensagem agora para os menores, sério. Só às vezes eles não vão prestar atenção. É como se faltasse o grilo. Quando a gente trata uma mensagem infantil, coloca aquela mensagem bem infantil, não é isso? Um grilo. O grilo, o que é que o grilo faz? Ele repete uma nota só, parece, né? Grilo, grilo, grilo. Não é isso? É aquela coisa, você escuta, ele está aqui, aí você vai se aproximando e o som desaparece. Já notou isso? Aconteceu isso muito na minha residência, já em vários cantos. Aí eu paro, eu vou matar esse grilo, porque eu não vou conseguir dormir com ele aqui. Aí eu vou de não, está aqui. Quando eu me aproximo, ele não está. Vou entender isso. Quando nós não colocamos em prática, quando nós não trabalhamos nossas vidas realmente de acordo com o projeto de Deus, você não escuta, está errado, está errado, está errado. Quando você não ama como Deus quer que você não escuta o grilinho lá dizendo ame, ame, ame. Quando você não prega, você tem a oportunidade de pregar, você não prega, você não escuta. Pregue, pregue, pregue. Pode ser o último dia dele hoje. Cristo morreu. Nós somos cientes disso, mas Ele morreu por mim. Eu já estou aqui, estou me sentindo bem, estou seguro, mas não é assim lá fora. E você tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação, e você é ministro do Senhor, então você tem que representar o Senhor com dignidade. Ame-o, 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 adore-me, adore-me. As pessoas precisam ver essa glória em sua igreja. Precisam. Elas precisam ver em mim. Ela precisa ver em você. Porque não há diferença entre nós. Pode ser o homem mais rico, a mulher mais poderosa. Se ela entregar sua vida a Jesus, vai ser um aprendiz. Pode ser o craque, pode ser quem for, o mestre dos mestres lá fora, mas aqui ele é aprendiz. Ele vai ser uma criança por causa do seu amor, por causa do amor da igreja. Não foi porque simplesmente ele se tornou uma criança, mas porque ele foi transformado. E em Coríntios 5 ele diz claramente: isto é, lembra lá do Calvário, está consumado, meus queridos. Lá na cruz, quando o Senhor ele derramou o sangue por você, por mim, a cena fica tão distante, já notou? A gente parece que não consegue entender direito ou visualizar direito o tamanho da dor. Basta um espinho aí na tua carne e você se levanta, vai logo tratar, mas você não sabe como doeu aqueles cravos.
Ele sofreu as dores dos espinhos por te amar, por me amar. Promessas, você quer promessas boas? Eu vou ler aqui antes de concluir, em Apocalipse. Se vocês quiserem abrir, eu vou finalizar agora, amada igreja, amados, com Apocalipse 21, certo? Se vocês quiserem abrir e participar, certo? Antes de orarmos ao Senhor, eu vou trazer uma promessa, uma verdadeira promessa, mas para todos aqueles que creem e entregam suas vidas a Jesus. Olhe bem, em Apocalipse 21, versículo 1 diz o quê? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Novo céu e uma nova terra. Esse é o final da história. É o final da história. Que você sabe, que eu sei, mas que muitos não sabem. Você entende que é participar do Ministério da Reconciliação? Não é só vir para a igreja não, meus queridos. Há muitos perdidos que não têm essa esperança que precisam. Senhor, meu